participando dessa posse que marca a presença do setor empresarial regional nessa entidade nacional que é tão expressiva, tão atuante, que é a nossa ABIN. Eu começaria dizendo que esse é um momento que nos coloca grandes desafios. Se é verdade que o Brasil cresce, e cresce de forma muito mais significativa nos últimos anos, o Brasil assiste a transformações estruturais importantes, a emergência de uma classe média e, sobretudo, a incorporação de expressivos contingentes da população ao mercado de consumo no Brasil, uma melhoria do padrão de distribuição de renda, o avanço significativo do ponto de vista de algumas condições macroeconômicas que o país pôde obter nos últimos anos, a conquista de uma relativa estabilidade monetária, o fato do Brasil ter se transformado num credor externo líquido, o que parecia nos anos 70 algo inimaginável. O Brasil dispõe hoje de reservas que são superiores à dívida externa brasileira, e o Brasil ter conquistado a condição de grau de investimento em todas as agências classificadoras de risco no mundo. Então não há dúvida nenhuma que o Brasil avançou no campo social, avançou no campo econômico, temos um ambiente institucional relativamente amadurecido e uma democracia que se consolidou ao longo do tempo e que tem sido submetida a testes importantes e tem, eu diria, podido ultrapassar algumas crises de forma razoavelmente, eu diria que, traduzindo essa robustez das instituições democráticas no Brasil. No entanto, se isso tudo é verdade, isso não significa dizer que o Brasil não tenha diante de si enormes desafios. E um desses desafios que se coloca especialmente para a indústria brasileira é a constatação de que nós estamos assistindo a um processo de certa desindustrialização no Brasil. O que está acontecendo é que, diversamente, meu caro Luciano Siqueira, daquilo que os estudiosos nos anos 60, ao tempo da CEPAL, identificavam na chamada teoria da dependência, como sendo aquela situação em que havia uma deterioração dos termos de troca, o que desfavorecia os países subdesenvolvidos à época, ou seja, o que nós vendíamos cada vez mais perdia valor, e especialmente produtos agrícolas, produtos de menor valor agregado, e ao mesmo tempo aqueles bens que nós importávamos, nós tínhamos um quadro de permanente aumento de preço desses bens. Então os países pobres eram condenados a uma situação de perda progressiva nos seus termos de troca. Hoje, com a emergência da China, o que se assiste hoje é um quadro inverso, ou seja, as commodities minerais e agrícolas estão ganhando valor crescentemente e os bens industriais vêm tendo seus preços diminuídos em escala global. Tudo isso porque a China surgiu como um país que tem uma escala de produção tão fantástica e ao mesmo tempo tem custos baixos de produção. E aí, evidentemente, por conta de certos fatores que o Brasil não desejaria reproduzir, de baixa, eu diria que, sobretudo, de baixa remuneração do fator mão de obra, o fato é que os bens industriais vêm diminuindo de preço no cenário internacional. Ora, isso coloca uma pressão permanente para a indústria brasileira. Se nós estamos concorrendo com países que têm uma escala de produção fantástica e, ao mesmo tempo, custos diretos muito baixos, é evidente que o Brasil precisará ter uma estratégia
para poder preservar essa indústria que nós construímos e que foi produto do trabalho de gerações e que não pode ser desmontada.